esta reunião. Pronto. Nós vamos começar. Eu vou partilhar o meu ecrã para vocês irem vendo a apresentação, embora a possam descarregar naturalmente, mas assim é mais simples. Portanto, eu ainda não... Está aqui compartilhar tela, vou compartilhar a tela. Qual é a tela que eu vou compartilhar? Já tenho tanta tela aqui. Eu acho que é esta. Deixem-me ver se é mesmo esta. Eu penso que é esta aqui que vocês estarão a ver. Mas, aliás, tenho uma coisa mal feita, porque o que eu quero partilhar, se calhar... Esperem um bocadinho de paciência comigo. A tela que eu quero partilhar é esta. Ok. E nem sequer está no sítio certo. Muito bem. Ok. Ok. A aula de hoje é sobre os sirénios em particular. Portanto, já vimos nas aulas anteriores um bocadinho sobre a evolução dos cetáceos, sobre a evolução dos pinípedes, e a aula de hoje é sobre a evolução dos sirénios. São assim os três grandes grupos de mamíferos marinhos, propriamente ditos. Okay? Depois de falar dos sirénios, então, tenho estruturado a falar um pouco sobre outros grupos que também são considerados mamíferos marinhos e aproveitar até para dar um bocadinho de toque sobre a própria evolução dos mamíferos marinhos, antecipando um bocado aquilo que vai ser o trabalho do grupo B. Ok. Mas em relação aos sirénios, bom, os sirénios são, que vocês imagino que já conhecem também, são um grupo de mamíferos marinhos que são muito semelhantes em termos morfológicos, ok? São superficialmente parecidos com os pinípedes, mas têm uma origem evolutiva completamente diferente e são completamente marinhos, ou seja, não precisam e nunca saem de dentro d'água, não precisam de vir à terra, nunca saem de dentro d'água. Existem, basicamente, atualmente, existem dois grupos de sirénios, os manatins, que são animais com afinidades mais de água doce, okay? Animais de estuário, de água doce, sobretudo, embora existam em água salgada. Portanto, dizia os manatins e os dugongos, que são, esses sim, animais tipicamente marinhos, oceânicos até, quase. Em baixo, neste diagrama, vocês têm a vaca do mar de Steller, que foi um mamífero que era um sirénio, deixa um bocadinho, que era um sirénio que foi extinto no século XIX e que era um animal gigantesco. Nós vamos falar um pouco dele. Os sirénios pertencem a um grupo de animais que são os Afrotéria, de que nós já falámos aqui atrás, e tenho um slide seguinte, e cujos parentes mais próximos são os proboscídeos, são os elefantes. Neste diagrama que nós aqui temos, pode-se ver isso. Nós vemos aqui todo aquele grupo de mamíferos que evoluiu em África, que inclui esses animais que vocês aí têm nesse cantinho. Olha, a Célia está aqui. O Aardvark, que é aquele papa-formigas, e mais uma série de pequenos mamíferos que ainda hoje existem em África, e depois o grande grupo que inclui os elefantes, os sirénios e os iraxes. Os manatins pertencem, portanto, a um grupo de animais que são herbívoros e os próprios manatins são herbívoros. É outra característica que é particular dos manatins, dos sirénios, que é o de serem estritamente herbívoros. O parente mais próximo dos elefantes e dos sirénios são os iraxes. E a razão porque eu fui buscar este animalzinho aqui é para recordar uma coisa que já disse quando falei
que já vimos quando falámos da evolução dos mamíferos, que era que no período até ao final do Cretácico, portanto no período em que o planeta foi dominado pelos dinossauros e pelos grandes répteis, já existiam praticamente todas as ordens de mamíferos, só que eram todos animais pequenos e muitos deles noturnos e insetívoros. E é interessante como em praticamente todas as grandes ordens de mamíferos existe um grupo pequenino, primitivo, um grupo pequeno em espécies e também pequeno em tamanho, e que está na base da diversificação posterior. E portanto isso acontece também aqui neste grupo, neste clade que contém os elefantes, que são animais grandes, e os sirénios, que também têm o seu tamanho. Na base desse grupo existem os iraxes, que são estes pequenos mamíferos que superficialmente têm pouco de comum com o elefante. Então, portanto, nesse clade nós temos por um lado os iraxes, na base do clade que vai conduzir aos sirénios, e por outro lado os elefantes. Estes elefantes, eu pus aqui só por curiosidade, atualmente existem duas espécies de elefantes, os elefantes africanos e os elefantes indianos, mas deste grande grupo de proboscídeos, como eles são chamados, existiam na América do Norte os mamutes, e existia também na Europa o mamute americano, e existia também um mamute europeu. Portanto, animais proboscídeos que viviam nas zonas temperadas frias e que se extinguiram depois da última glaciação, muito provavelmente em consequência da ação humana. Muito bem, então temos depois como grupo irmão dos proboscídeos, dos elefantes, os sirénios. E, portanto, claramente isto foram animais que, sendo herbívoros, se adaptaram a uma dieta herbívora, mas costeira e depois marinha, e portanto, muito rapidamente, num período muito curto, ali a seguir à extinção dos dinossauros, quando há aquela grande radiação adaptativa dos mamíferos, surgem em pouco mais de 10 milhões de anos, surgem os primeiros sirénios. Os sirénios que estão aqui em cima neste diagrama, os sirénios são o grupo, são as primeiras barras que temos aí nesse diagrama, o primeiro clade que temos aí nesse diagrama. Portanto, existiram ao longo do tempo vários grupos de sirénios e chegámos até hoje com os Triquequidae, que são os manatins, os Dugonginae, que são os dugongos, e o Hydrodamaliinae, que é a família que pertencia à vaca de Marte Stellar, como eu disse, foi extinta. Ok. Qual é a distribuição destes animais? Portanto, existem desculpem, como eu disse, os manatins são animais mais estuarinos e existem 3 espécies. Eu estou a hesitar porque na América do Sul existe agora muito trabalho de taxonomia sobre os manatins e aparentemente existem mais do que 2 espécies de manatins na América do Sul. Mas, portanto, basicamente existem manatins na América do Sul, okay? O manatim das Índias Ocidentais, o manatim das Caraíbas, estende-se até um pouco, estende-se por todas as Caraíbas e até um pouco na América do Norte, Flórida e por ali. Depois há um manatim amazónico, que esse é que muito provavelmente está dividido em mais do que uma espécie, e depois existe um manatim africano, na costa da África. Os dugongos são animais do Oceano Índico e, portanto, existem por todo o Oceano Índico
sobretudo em zonas, nas zonas mais quentes, das águas mais quentes, entram pelo Mar Vermelho e estão nenhum destes grupos é muito abundante, sobretudo por causa dos problemas de caça e de capturas acessórias, portanto problemas com a pesca, etc. Mas mesmo assim os dugongos têm uma distribuição muito grande nessas zonas quentes do Índico. A vermelho temos aquilo que era a antiga distribuição da vaca de mar de Steller, que entretanto, como eu disse, extinguiu-se, e eu tenho um slide um pouco mais à frente a falar nisso. Em termos morfológicos, os manatins distinguem-se dos dugongos por, digamos, duas características principais. Uma delas é a cauda. Se vocês veem a barbatana caudal, digamos assim, dos manatins é redonda, e o focinho destes manatins é bastante mais dirigido para a frente do que o focinho dos dugongos. Eu tenho aqui um pequeno vídeo, não sei se isto vai passar ou não. Se não passar, vocês podem ver mais adiante. Portanto, veja o tamanho dos animais. Dios, son como bolobos. A ideia é que isto são animais pacíficos. Notem as patas dos manatins. Ainda se vê as unhas. Ainda se vê umas unhas semelhantes às dos elefantes. E as caudas redondas. Portanto, neste caso, a barbatana caudal é uma adaptação da cauda dos animais. Ok. Portanto, enquanto os manatins são estes animais herbívoros, de estuários e de rios, sobretudo, os dugongos, como eu disse, são caracteristicamente animais marinhos. E nota-se aqui neste pequeno vídeo também, que eu não vou passar todo, porque este aqui é mesmo só... Deixa-me ver se eu tiro o som, que isto não precisa de som nenhum aqui. Portanto,
nós vemos as principais características diferentes dos manatins. A cauda, que é bifurcada, enfim, mais ou menos, é uma cauda forcada, não redonda como a dos dugongos. E a outra característica distintiva é o focinho, que está claramente virado para baixo. Okay? Uma vez que, enquanto os manatins alimentam-se no fundo, mas também se alimentam de folhas, de árvores e assim, os dugongos alimentam-se sempre e só de algas e ervas marinhas no fundo, e portanto o seu focinho está muito mais virado para baixo do que o focinho dos manatins. Pronto. E portanto nestas imagens vê-se como o modo de alimentação é semelhante, mas também como o ambiente em que eles estão é muito diferente. Portanto, é um ambiente muito mais... É oceano, é mar aberto completamente, embora estes animais, comendo algas e ervas marinhas, são sempre costeiros. Lá vai ele respirar, penso que é agora. São muito melhor nadadores do que os manatins. Vai lá acima, respira e depois volta para baixo. Ok, podemos seguir. Uma história triste, no caso dos sirénios, é a história da vaca do mar de Steller. A vaca do mar de Steller foi descoberta em 1742, ainda há pouco enganei-me, disse que ela tinha sido extinta no século XIX, foi extinta no século XVIII. Ela foi descoberta em 1742, foi descrita cientificamente pelo Steller, que era um naturalista, e em 1768 já estava extinta. Portanto, em menos de 30 anos, esta espécie extinguiu-se. Ela foi descoberta casualmente por um naufrágio, portanto um navio que teve que ficar durante um inverno preso numa ilha no mar de Barents, nesta data, em 1742. Nesse navio ia um naturalista, por acaso, e as pessoas nesse navio, os homens que estavam nesse navio, sobreviveram durante uns meses matando e comendo estas vacas do mar. Quando chegou o degelo e eles regressaram à Rússia, regressaram ao continente, levaram a notícia de que existia nesta ilha estes animais gigantescos cheios de gordura, portanto, porque eram animais que viviam, como vocês veem, em águas muito frias, alimentando-se das algas castanhas, dos kelps, que existem em grande abundância nesta zona. E, portanto, rapidamente se organizaram uma série de expedições de caça destas vacas do mar e, infelizmente, elas foram extintas, como eu disse, em menos de 30 anos. É um dos episódios tristes da história da relação da humanidade com a natureza. Eu vou passar este videozinho, depois vocês podem ver este pequeno vídeo sobre as vacas do mar de Steller. Ok. E pronto, e em termos de descrição, digamos assim, dos sirénios, isto é o essencial que nós precisamos de saber. Agora, há um conjunto de outros animais que são também normalmente considerados como mamíferos marinhos, uns mais e outros menos. E eu vou fazer essa apresentação, mas gostava, entrando um bocadinho naquilo que vai ser a discussão que nós vamos ter daqui a 3 semanas, pelo grupo, penso que era o B, que vai falar sobre precisamente isto, sobre porque é que os mamíferos foram para a água. Okay? E antecipando isso,
Um dos artigos que eu sugeri a estes alunos que explorassem era era este artigo que diz que todos os grupos de mamíferos marinhos têm nos seus grupos iniciais, as suas características mais primitivas, adaptações para se alimentarem na água. E, portanto, parece que um dos fatores, ou o principal fator que empurra os mamíferos para a água será a alimentação. Deixo esta dica para depois ser explorada pelos vossos colegas daqui a umas semanas. Mas, nessa lógica, há um fenómeno muito interessante que se está a passar em Portugal, pelo menos que eu saiba, não sei se passa noutro sítio, que é o facto de que, olhem aqui na zona, perto da zona onde eu estou, na Arrábida, está a desenvolver uma população de javalis, e esses javalis vêm periodicamente à costa, à água, comer mexilhões. Enfim, comer o que encontram, mas um dos seus itens alimentares preferidos, sendo isto animais omnívoros, são os javalis. E eu tenho aqui um pequeno... e eu tenho aqui um pequeno vídeo que vocês podem ver, também para não demorarmos muito tempo. Só um bocadinho. Tenho um pequeno vídeo neste slide sobre um javali que foi encontrado a nadar centenas de metros fora da linha de costa, fora da praia. E depois um barco com nadadores salvadores conseguiu capturar o animal e trouxe-o para a terra. Portanto, mostra que aquilo que pode ser aquilo que é claramente um exemplo daquilo que atraiu os mamíferos para a água, ou seja, a comida. E, portanto, quem sabe se daqui a uns milhões de anos nós não teremos um novo grupo de mamíferos marinhos descendente dos suínos, portanto, dos javalis. Então, nós temos, na sequência disto que eu estou a dizer, existem uma série de animais dentro do grupo dos carnívora que são mamíferos que estão em transição para a água doce. Perdão, para a água do mar. Um deles são os ursos. Portanto, no grupo dos ursos há o urso polar, e eu vou pôr isto aqui assim, já agora vou pôr este videozinho para nós irmos falando enquanto isto se passa. Os ursos polares são muito próximos dos ursos pardos americanos. Aliás, eles, tanto quanto eu sei, eles podem hibridizar e, portanto, os ursos polares constituem uma adaptação muito recente dos ursos à vida, digamos, no mar. Okay? Embora sejam considerados mamíferos marinhos, eles têm poucas adaptações a viver permanentemente dentro d'água. O que eles fazem é passar muito tempo no gelo, e portanto o gelo é considerado mar, não é? Portanto, faz parte do mar, e portanto, por essa ordem de ideias, os ursos são considerados, os ursos polares são considerados mamíferos marinhos. Neste caso aqui, vou passar um bocadinho mais para a frente, vê-se um urso a nadar, a procurar aproximar-se de uma foca. Esta sequência é fantástica e mostra as adaptações destes animais. Portanto, durante o degelo, onde está a chegar, os ursos polares hibernam durante o inverno, hibernam durante pelo menos 3 meses durante o inverno, e na primavera, quando há o degelo, eles alimentam-se então sobretudo de focas, okay? As focas que procuram fugir dos ursos para cima do gelo, e portanto os ursos têm que nadar e ter uma técnica muito, como vocês estão a ver, muito apurada para conseguir capturar
as focas no seu ambiente do gelo, quando estão a descansar no gelo. Aqui fica um bocado de suspense sobre o que é que terá acontecido a este urso e a esta foca. Aí está o urso e aí está a coitada da foca. Portanto, neste caso, este urso que estava um pouco magrinho conseguiu capturar a foca e está a trazê-la para fora d'água. Portanto, durante umas semanas, este urso terá alguma coisa para comer. Okay. A distribuição do urso polar, como sabem, é apenas em toda a região circundante do Polo Norte, no Círculo Polar Ártico, e é uma espécie que também, neste momento, ameaçada com o degelo que lá se passa. Também dentro do grupo dos carnívora, as lontras são animais que têm, dentro do grupo dos mustelídeos, portanto, dentro da família dos mustelídeos há uma série de espécies, as doninhas, os furões, as martas, animais que são os visons, portanto, animais que têm uma característica interessante que poderá ser uma pré-adaptação à água, que é o facto de terem uma pelagem muito densa, portanto, o pelo de todos os mustelídeos e dos próprios ursos é muito denso. E então, dentro do grupo dos mustelídeos que nós temos aqui à esquerda, alguns deles são adaptados ao meio aquático, que são as lôntrias. As lontras, os espanhóis chamam-lhes nútrias. E então as nútrias e as lontras são animais, como eu disse, que caçam na água, vivem junto da água, caçam na água, são carnívoros. E existem várias espécies de lontras, todas elas aquáticas, só há algumas delas marinhas. Okay? Que é esta espécie que aqui está, é Nidra lutris, que é uma lontra que se adaptou à vida no mar e que está distribuída por todo o Pacífico Norte, okay? Desde a norte, da América do Norte ao Canadá e depois Sibéria e Japão. Portanto, esta é uma espécie que no passado se distribuía abundantemente por todo este anel. Depois foi uma espécie, foi extraordinariamente caçada, porque tem, como eu disse, tem uma pelagem muito espessa e por causa da sua pele eles foram caçados quase até à extinção. Claramente na costa da América do Norte as lontras foram completamente extintas, de tal forma que hoje estão a ser reintroduzidas em algumas zonas da Califórnia, de onde desapareceram. Eu penso que tenho... Bom, eu vou saltar aqui vocês seguramente que já viram vídeos de lontras, são animais deliciosos. Eu tenho aqui assim este vídeo é particularmente interessante porque fala sobre a pele e a espessura, e o pelo, perdão, e a espessura do pelo, e notarão que uma das características destes animais que estão a começar a adaptar-se ao meio marinho é o facto de reterem pelo. Okay? O isolamento térmico, de que vamos falar numa aula teórica mais à frente, o isolamento térmico destes animais é feito por ar. Okay? Portanto, toda aquela camada espessa de pelo, tanto nas lontras como nos ursos marinhos, nos ursos polares, aquela espessa camada de pelo serve para reter ar dentro do pelo para garantir o isolamento. E por isso os animais passam tanto tempo a limpar e a cuidar do pelo. Okay?
Estas fotografias são fotografias da época da caça às lontras e da utilização do impacto que teve a caça das lontras por causa das peles. Acho que há aqui Pronto, vocês depois verão o vídeo para mostrar como os animais estão secos, por exemplo, e como por dentro, por baixo do pelo, e como quando eles mergulham, acho que já agora podemos ver esse slide, quando eles mergulham se perde muito ar. Pronto, e depois as criazinhas, que têm tanto ar que nem sequer conseguem mergulhar, etc. Há depois, na América do Sul, uma outra lontra, uma outra lontra marinha, que é muito menos conhecida do que a lontra da América do Norte. E, portanto, só recentemente é que está a ser melhor estudada, porque qualquer um deles são animais... Oi? Vocês desliguem o microfone quando estiverem a falar. A não ser que queiram dizer alguma coisa. Se me quiserem interromper, estão à vontade. Portanto, este videozinho era sobre esta lontra da América do Sul. Mas vou passar porque não... Ops, perdão. E era mesmo o último slide. Portanto, em resumo da nossa aula, nós ficamos com esta ideia de que a adaptação dos mamíferos à água começa pela comida e pela busca da alimentação, que são necessárias algumas pré-adaptações, nomeadamente, por exemplo, em termos do isolamento térmico, que esse isolamento térmico começa por ser o ar, ou seja, a retenção de ar dentro do pelo dos animais, mas que depois, quando se completa a transição para o meio marinho, a importância do ar enquanto o isolamento desaparece e é substituída pela gordura que é utilizada naqueles 3 grupos principais, nos pinípedes, nos cetáceos e nos próprios sirénios. Okay? E pronto, e em termos de conceitos teóricos, isto era o essencial. Não sei se alguém tem alguma questão, alguma dúvida que tenha ficado deste material. Eu vou agora sair da apresentação. E então, sendo assim, o que nós vamos fazer agora vamos fazer uma pequena... Deixa-me parar aqui a gravação.